Você já sentiu que tudo ao seu redor está mudando, mas não consegue explicar por quê. Já acordou com um peso na alma, como se algo estivesse prestes a acontecer, e você não sabe se está pronto? Você não chegou aqui por acaso. Isso não é um conteúdo comum. Isso é um chamado divino. É um encontro marcado com o céu. Um alarme espiritual que ecoa sobre uma geração adormecida. É o Espírito Santo sussurrando aos corações atentos. Hoje vamos mergulhar em algo que foi revelado no secreto. Uma advertência e uma promessa. Um sinal profético para os que se recusam a viver uma fé morna. Você, que está cansado de discursos vazios. Você, que sente sua alma gritar por algo mais profundo. Prepare-se. Deus está chamando o seu remanescente. E se você está ouvindo isso agora, é porque você foi separado, marcado, escolhido, ungido. Escreva nos comentários: fala, Senhor, teu servo ouve. E fique até o fim, porque no capítulo 6 algo será liberado no céu sobre sua vida. Se desejar, posso continuar capítulo por capítulo com o mesmo estilo envolvente e vocabulário pensado para reter a atenção e ativar o público espiritual. Deseja que eu prossiga com o capítulo 1, a realidade que vivemos. Vivemos dias onde o barulho se tornou normal. Dias em que a correria virou estilo de vida. E o silêncio de Deus para muitos virou motivo de desistência. Ligamos o celular e somos afogados em notícias, crises, mentiras disfarçadas de progresso. Estamos cercados por uma atmosfera pesada, onde a confusão se tornou parte da rotina. E o pior, a fé de muitos esfriou. Os altares ainda estão de pé, mas sem fogo. As igrejas se enchem, mas a presença se retira. Mensagens bonitas, mas sem unção. Louvores altos, mas sem quebrantamento. E você sente isso. Sente que algo está errado. Sente que há uma urgência no ar. O profeta Isaías já avisava: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Isaías 5:20. Esse tempo chegou. Estamos vendo luz ser chamada de treva, e trevas sendo celebradas como liberdade. Aqueles que deveriam ser voz estão em silêncio. Os que foram chamados para ser sal perderam o sabor. Mas há uma verdade que o caos não consegue calar. Deus ainda fala. E Ele está procurando corações que não se venderam. Se você sente essa dor, se você carrega esse incômodo santo no peito, é porque você não é qualquer um. Você faz parte dos que foram selados para discernir o tempo e ouvir a voz do céu, mesmo quando tudo ao redor grita confusão. Você está desperto. Você está ouvindo. Você é remanescente. Deus nunca fica em silêncio quando seus filhos clamam. E você tem clamado. Mesmo que ninguém veja, mesmo que você chore escondido, o céu ouviu. Sua dor secreta subiu como incenso. E a resposta de Deus não é confusão, é clareza. Em toda geração que se afastou, Deus levantou um remanescente. Pequeno, mas cheio de fogo. Silencioso, mas com autoridade no espírito. Quando Elias achou que estava só, Deus disse: separei 7.000 que não se curvaram a Baal. 1 Reis 19:18. Hoje você faz parte desse número. Você foi separado, marcado, escolhido. Nem todos vão entender, mas no seu espírito há um eco que responde ao céu. Saber que Deus está falando não é suficiente. É preciso responder. Como? Consagração diária. Escolha o caminho estreito. Separe seus olhos, seus pensamentos, suas decisões. Santidade não é opção, é estratégia. Oração estratégica. Existem horários onde o céu se move com mais força. Das 3h às 6h da manhã, portais espirituais são abertos. Levante-se, ainda que com sono. Ali estão as instruções. Silêncio santo. Desligue o celular. Desconecte-se do barulho. Feche a boca para que o Espírito ouça. Escritura revelada. A Bíblia não é só história, é código vivo.
Comece com Salmo 91, mas permita que o Espírito te leve mais fundo. Lembre-se, você não é um cristão comum. Você é remanescente, e esse chamado exige profundidade. Pai Celestial, neste momento, eu me prostro diante de Ti. Não por costume, mas por fome. Não por hábito, mas por entrega. Tu conheces meu coração, minha guerra, meu desejo de não viver mais uma fé superficial. Hoje eu respondo. Hoje eu me separo. Faz-me parte do Teu remanescente fiel. Purifica minha mente. Santifica meus olhos. Alinha minha alma com o Teu propósito eterno. Eu declaro. Todo véu espiritual cai agora. Todo espírito de distração, confusão, religiosidade, seja quebrado em nome de Jesus. Desperta meu ouvido espiritual. Faz-me ver o invisível. Faz-me ouvir a Tua voz na madrugada. Leva-me ao profundo. E quando Tu falares, eu direi: Fala, Senhor, Teu servo ouve. Amém. Nem tudo o que brilha vem de Deus. Nem todo avivamento é do céu. Estamos vendo movimentos com aparência de luz, mas cheios de manipulação emocional. Milagres sem arrependimento. Líderes sem cruz. Multidões sem transformação. Jesus foi claro. Pelos frutos os conhecereis. Mateus 7,16. O fruto do Espírito não é só poder. É santidade, mansidão e verdade. Cuidado com o culto que virou espetáculo. Cuidado com o palco que substituiu o altar. Deus não busca plateia. Deus busca adoradores em espírito e em verdade. Se algo dentro de você se incomoda com certas modas espirituais, ouça essa voz. É o Espírito te alertando. Ouça com atenção. Este é o momento mais importante deste chamado. Aqui, você não está apenas ouvindo palavras. Você está sendo ativado espiritualmente. Desde os tempos antigos, Deus escondeu sinais em datas, nomes e céus, e muitos os ignoraram. Mas você não. Você foi marcado para enxergar o que outros não veem. Este ano coincide com o ano sabático profético, um tempo de descanso para a terra, mas também de juízo sobre as nações. Estamos diante de um ponto de virada. Um portal está sendo aberto. Os céus estão falando em voz alta. E você foi chamado para responder. A Bíblia diz que no céu apareceu um sinal. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas. Apocalipse 12. Esse sinal se manifestou em setembro de 2017. Foram 7 anos proféticos desde então. Agora, entramos no ano da confrontação. Deus está levantando guerreiros invisíveis, mulheres intercessoras, homens íntegros, sem fama, sem palco, mas com unção, fidelidade e fogo. E você é um deles. Já se perguntou por que sua vida sempre pareceu mais difícil? Porque foi rejeitado, incompreendido, deixado de lado. Não foi punição, foi preparação. Como Davi, no anonimato. Como Moisés, no deserto. Como Jesus em Nazaré. Este é o seu tempo. O remanescente não é perfeito, mas é fiel. Não é famoso, mas é poderoso. Deus está marcando os seus como em Ezequiel. Marque na testa os que gemem por causa das abominações. Ezequiel 9:4. E essa marca brilha como fogo no invisível. Se você está chorando, é porque seu espírito está sendo ativado. Não se distraia. Não negocie seu chamado. Não volte atrás. Chaves estão sendo liberadas. De revelação, de autoridade, de eternidade. Mas apenas o remanescente poderá usá-las. Agora que você sabe que foi chamado. Como viver? Discernimento constante. Nem tudo que se diz cristão vem de Deus. Prove os espíritos. 1 João 4:1. Vida no secreto. Sua força está no que você faz quando ninguém vê. Entra no teu quarto, fecha a porta. Mateus 6:6. Comunhão com outros remanescentes. Você não pode caminhar sozinho. Busque os que também foram, marcados.
Onde 2 ou mais se reúnem, ele está. Ação profética. Jejue. Unja sua casa. Ore pela sua família. Profetize. O remanescente não espera que o mundo mude. O remanescente é quem inicia o mover. Sabia que muitos homens e mulheres da história foram parte do remanescente e nem sabiam? Pessoas simples, nos campos, nas vilas, nas madrugadas. Oravam, jejuavam e choravam por suas nações. Uma dessas foi Ana, a profetisa. Ela nunca deixava o templo, adorando com jejuns e orações. Lucas 2:37. Ninguém a conhecia, mas ela viu o Messias. Outro foi Noé. O mundo inteiro se corrompeu, mas Noé achou graça. E hoje, a história se repete, mas não com arcas de madeira, com corações consagrados. Você sabia que seu dia pode mudar com uma única oração de entrega? Torne esse momento um altar. Respire fundo, feche os olhos e declare com fé: este dia foi consagrado ao Rei dos Reis. Acorde antes do sol. Ore. Profetize. Quebre cadeias de medo e ansiedade. Renove sua mente com a palavra. Você não está só. Deus caminha com você. E se você começa seu dia alinhado com o céu, você verá respostas que antes não conseguia entender. Hoje você não assistiu um vídeo. Você recebeu um chamado eterno. Você foi convocado, selado, ativado. Você é parte do remanescente. Não ignore essa palavra. Anote. Ore com ela. Compartilhe com alguém que precisa despertar. Escreva nos comentários: eu sou remanescente, não voltarei atrás. E se você quer que oremos por você, deixe seu pedido. Você não está só. Há uma família ESP